Se você sofre ou conhece alguém que sofre com essa doença maldita, o mal do século que é a diabetes, o seu médico ou o médico desta pessoa precisa saber disso. A maioria dos médicos não pedem esses exames, mesmo com diagnóstico de diabetes. Eles apenas focam em glicose em jejum. E hemoglobina glicada, exame de insulina não é o suficiente, principalmente se ele já disse para você ou para a pessoa que você conhece que não tem mais jeito e já quer te fazer usar insulina e remédios que baixam o açúcar, como metformina, etc. Mas você precisa mostrar esses exames aqui a ele. Fibriminogênio e peptídeo C reativo. É um termo técnico, mas eu vou tentar explicar para você quando se trata do fibriminogênio e quando se trata do peptídeo C. O porquê esses exames é mais ainda importante do que os exames de hemoglobina glicada e o exame de insulina, principalmente se o médico falou para você que você vai precisar de utilizar insulina como forma. Basicamente, para você entender, sem o termo técnico, seu nome técnico, o que é que acontece? Fibriminogênio é uma fibrina. Quando você se fere, automaticamente essa fibrina vai lá para poder estancar a sua ferida e você poder, ou as células poderem, trabalhar juntas entre si e recuperar essa ferida, ou seja, cicatrizar. Esse é o papel do fibriminogênio. Mas quando você tem um nível muito alto de fibriminogênio, isso já acusa altas inflamações corporais, o que leva a altos coágulos sanguíneos. Já acusa que você tem altos coágulos sanguíneos, óbvio, na sua circulação sanguínea. E isso é um problema sério, principalmente para a aterosclerose e doenças cardiovasculares, principalmente AVC, doenças vasculares cerebrais. Esse exame aí, ele já acusa isso aí. E a maioria dos diabéticos, nós sabemos que tem problemas cardiovasculares. Então é importante saber os níveis desses exames de fibrinogênio. E aí o que foi que aconteceu? Vocês podem ver aqui que no primeiro exame, foi logo quando ela veio até a mim aqui, chegar mais perto, 454 eram os níveis dela. Sendo que eu pedi esses exames quando a gente começou, eu ainda nem tinha pedido os exames de primeira. A gente começou o tratamento, eu pedi os exames, depois de um tempo ela fez o exame. Provavelmente antes disso, esses níveis de fibriminogênio estavam altíssimos. É óbvio, está alto por causa do diabetes, né? Que o diabetes é um problema seríssimo, principalmente para coágulos sanguíneos. Se você tem excesso de açúcar no sangue, pode ter certeza que você está com níveis de inflamação, e isso é seríssimo. Mas mostra isso aí. Depois dessa reeducação alimentar e todos esses hábitos gerados nela, o que foi que aconteceu? Vocês podem ver essa linhazinha vermelha descer, ou seja, os níveis de fibriminogênio baixar para 412 e estamos em tratamento. Isso é importantíssimo, ou seja, essa inflamação e esses coágulos já estão baixando e desinflamando. Isso é importante. Não é todo caso que você precisa utilizar insulina. Muito cuidado quando você for diagnosticado com diabetes ou você conhece alguém que já faz uso de insulina. É importante você mostrar isso. Ah, minha tia, meu avô, minha avó, meu colega é diabético e já faz observação. Diabetes mellitus tipo 2. É importante mostrar isso aqui. Esse aqui é o peptídeo C. O que é o peptídeo C? É um marcador de produção de células que saem do pâncreas, principalmente das ilhotas de Langerhans, que são células responsáveis por produzir insulina. Ou seja, os níveis de peptídeo C vai acusar para a pessoa que você pediu os exames se ela ainda produz insulina. Até aí tudo bem. Mas, se você não pedir esse exame, o médico não pediu esse exame a você, não sabe se você ainda produz insulina e já passou insulina para você utilizar. E aí, na maioria das vezes, o que é que eles fazem? Eles não veem os níveis de peptídeo C, porque é raríssimo, eu já trabalhei em hospitais e sei, e conheço pessoas também que vêm até a mim depois de já tentar fazer tratamentos, não só de diabetes, mas de obesidade, e os médicos não pedem exames específicos. E assim, se o médico não te pediu esse exame aqui, ele ainda não pode passar para você tomar insulina. Então se atenta a isso. Por quê? Porque eles vão nos dar os resultados de níveis informando se o seu pâncreas ainda tem uma produção. E no caso dessa paciente aqui, é interessante que ela já fazia uso de insulina há muito tempo. E eles não pediram esses exames. E o que é que ocorreu? Eu pedi esses exames. E antes desses exames saírem, ela já estava tendo melhora. Quando esse exame veio até mim, você vê aqui que o primeiro resultado é 3,56. Depois vai para 2,87,97. Vou tentar deixar mais próximo. Ou seja,
desde o primeiro momento, essa pessoa ainda não precisaria utilizar insulina, porque o pâncreas dela, o pâncreas, o órgão que produz insulina, ainda não tinha dado perda total, ou seja, ela ainda que seja pouco, mas ela ainda produzia insulina. E o que eu fiz? Se o pâncreas dela ainda produz insulina, vamos diminuir a carga glicêmica para que não produza mais insulina de forma natural dos alimentos e não sobrecarregue mais ainda o pâncreas dela, deixando que o pâncreas dela venha se refazer e venha voltar a produzir essas células que são responsáveis pela sensibilidade e produção de insulina. E o que é que aconteceu? Isso que devemos chamar de milagre, gente. Apenas com alimentação e estilo de vida. De 3,80 e pouco, vou colocar o resultado aqui para vocês, para 2 e pouco, ou seja, pela linha vermelha você já vê que teve uma regressão, ou seja, ela ainda consegue produzir insulina e não precisa utilizar insulina. Então, ou eles não têm paciência de pedir esses exames e esperar para depois tomar uma medida, ou eles realmente não sabem, porque assim, infelizmente, existe essa hierarquia, né? Mas médico, infelizmente, não tem disciplina sobre nutrição, gente. Então, toda doença que é adquirida através da má nutrição tem que ser tratada através da nutrição. E a diabetes tipo 2 é uma doença que precisa ser tratada com estilo de vida e alimentação. Isso aqui é prova viva. Se o seu médico, o médico que você foi, que te diagnosticou com diabetes mellitus tipo 2 e não pediu esses exames, existem outros que eu vou falar aqui. Mas esses aqui são marcadores importantes. Eles são a raiz do problema. Ou seja, uma pessoa que ainda produz insulina, fazia uso exuberante de insulina, sem necessidade. Resumindo, os níveis baixaram de fibrinogênio, ou seja, os coágulos sanguíneos, a inflamação, o risco de doenças cardiovasculares, de um possível ataque vascular cerebral, de um possível infarto, certo? Porque tem a questão da pressão arterial também dela que regulou, que só dava acima de 17, 18 e hoje dá 11, 12. É prazeroso falar isso. Você trazer a vida a uma pessoa. E você baixar esses níveis de inflamação, de coágulos, e você conseguir dar o poder ou dar acesso ao pâncreas dela a produzir mais insulina, isso sim é um milagre. Então se atenta a esses 2 exames. E qualquer dúvida, comenta aqui e me segue para mais informações.